Às vezes, algumas de nós fomos meninas muito com uma natureza instintiva muito forte. E isso foi visto pelos nossos pais, talvez pela nossa mãe, como uma maneira de ser fora do padrão. E quando a gente tem um filho que é fora do padrão, que gosta de se arrumar do jeito dele, vestir do jeito dele, fora daquilo que a gente esperava, é muito difícil. Isso falando das coisas mais rotineiras, né? Imagina o que é para uma mãe, talvez, ter que lidar com um filho que se revela homossexual, porque a história do Patinho Feio também fala da história da mãe pata e dos tipos de mãe. Como é que nós mães, então, lidamos com essa natureza dos nossos filhos, que talvez esteja tão distante daquilo que a gente projetava para eles? Como é que a gente lida com as nossas frustrações, com as diferenças dos nossos filhos? O que a gente faz com isso? Criança que sofre da síndrome do patinho feio, que a doutora Clarissa chama, né, de síndrome do patinho feio, talvez vá para a vida adulta, se torne uma mulher e continue ainda de laguinho em laguinho, de porta em porta, procurando as coisas certas nos lugares errados. Uma criança que viveu como patinho feio é um adulto hoje que tem dificuldade de se reconhecer, de se validar, de saber se posicionar, de aceitar um elogio. Uma coisa tão simples, tem dificuldade de se relacionar, tem medo, mais uma vez, da rejeição, da não validação, do não pertencimento, tem medo de ser adequada, inapropriada, tantas outras coisas que a gente vê ao longo desse conto. O Patinho Feio, então, na história dele, né, como ele não sabe quem ele é rejeitado lá pela mãe dele e no lugar que ele vive, ele acaba indo de um lado para o outro à procura de um lugar onde ele possa repousar. E aqui o que a gente percebe é que apesar de ele ainda não saber quem ele mantém esse instinto de opa, se eu não sou aceito aqui, eu vou para outro lugar. Algum lugar eu devo pertencer. Imagina se ele desistisse, imagina se ele sucumbisse, imagina se ele entrasse numa depressão, se ele então pensasse, já que eu não sou aceito aqui, então de que adianta eu viver? Ainda bem que o Patinho não desistiu. Né? Ainda bem que ele foi de laguinho em laguinho, quebrou a cara, se deu mal pra caramba, mas até que ele não desistiu e ele encontrou, né? E nós mulheres somos assim. A gente pode, às vezes, enfiar os pés pelas mãos, bater nas portas erradas, entrar nos laguinhos equivocados, mas a gente não desiste. Existe uma força instintiva que mantém a gente sempre tentando sobreviver, tentando fazer com que dê certo. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, esse conto, ele nos mostra que a força dessa natureza selvagem da mulher, ela está nesse continuar, nessa consistência, em não se paralisar, em não se resignar, em não se abandonar, em não desistir de si mesma, em lutar. E aí ela fala aqui, né? E às vezes nas circunstâncias menos propícias, a gente continua lutando. Às vezes com estilo e elegância, às vezes rodando a baiana, fazendo uns barracos, né? Mas a gente continua. E talvez se você esteja me ouvindo aqui agora, e talvez esteja pensando em desistir, ou que você não tem mais forças, ou que você já não aguenta mais, talvez passar pelo que você está passando, saiba que toda situação na nossa vida, que aparece como uma necessidade, ou seja, você tem que enfrentar isso, não existe outra saída. Você se separou, você vai ter que enfrentar isso. Porque não tem como você dizer, não, mas eu não quero me separar. Fica casado comigo. Não tem. Quando você se separa, é uma situação imposta pela vida que você é obrigada a superar, a ressignificar, a elaborar. Então, toda situação onde a gente tem necessidade de vivê-la, ali existe um grande aprendizado e uma grande oportunidade, né? Então, se você está vivendo uma situação, um grande problema, um grande obstáculo, ou se você está passando por uma separação, e a maior parte das pessoas que me seguem, né, e seguem o meu trabalho, estão vivendo ou já viveram uma separação no final de um relacionamento doloroso, olha para isso. Opa, peraí, se a vida está me impondo isso, né, no sentido de eu tenho que enfrentar essa situação, eu não posso fugir, eu não posso me negar, eu não posso me esconder. Isso está aqui, eu vou ter que encarar. Nessa situação, aí, existe uma grande oportunidade de um grande aprendizado, de uma grande transformação. Às vezes de uma transformação tão grande que chega a ser um ponto de virada na sua vida. E uma separação é isso.
ela nos dá essa grande oportunidade. Pela dor, não mais pelo amor. A gente aprende de duas maneiras, pelo amor ou pela dor. E a separação é uma grande oportunidade de a gente aprender, se desenvolver e evoluir pela dor. A história do patinho feio também nos ensina que a força da nossa natureza, enquanto mulheres, está nessa consistência, né, em continuar, em não se adaptar. Mas quem entrar no grupo das lobas, né, vai ver que lá em algum momento, em algum desses laguinhos, o patinho fica congelado. E algumas mulheres sofrem tanto, algumas mulheres são tão machucadas pela vida que elas acabam entrando às vezes num laguinho que elas ficam congeladas, paralisadas, enrijecidas, dura, feito gelo. Às vezes tão paralisadas, tão petrificadas, que elas não conseguem mais nem sentir, não conseguem mais nem estabelecer vínculos de afeto. Tamanho são os traumas, tamanho são as feridas emocionais.